Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que o pratiqueis na terra em que ides entrar, e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas as leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos quanto o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos quanto esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que vistes com os próprios olhos, e nada deixais escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Que o teu servo escuta, fala-me, Senhor, que o teu servo escuta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, serão considerados grandes no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se tem grandes no reino dos céus, também tem menores no reino dos céus. Né? Se é todo mundo grande, não tem porque ter essa classificação de grande. E esse menor no reino dos céus não é este menor que está escrito aí na Bíblia, na nossa leitura hoje. Esse menor aí é aquele que não obedece. Não obedece, não vai para o céu. Esse menor aqui é aquele que vai ser realmente submetido à realidade inferior, uma realidade baixa. São esses menores que não obedecem. Mas no céu tem grandes e tem pequenos. Tanto é que Jesus fala, falando de João Batista, aqui nessa terra ele é o maior dentre os homens, mas no céu ele é o menor. Então existe no céu essa realidade do grande e do menor. Como é que se dá isso? O que a palavra de Deus está querendo dizer com isso? Pensar no céu é pensar no nosso futuro. E o céu não é um lugar, é um alguém, é Cristo. E Cristo tem uma forma de se relacionar com cada um nesse mundo. E embora ele seja tudo e de todos, ele não
tira aqui a responsabilidade dele de se envolver com cada um. Ele é tudo e todos, mas sabe se relacionar com cada um de forma particular. E esse relacionamento com Cristo, que é o nosso céu, que se vai dar de uma forma particular, ele pode exigir para alguns algo mais forte e para outros algo menos forte. Por exemplo, um mártir nos tempos de Estado Islâmico. O que Cristo está pedindo para esses homens lá é doação de sangue mesmo. É algo que para a gente não. Tem outras exigências. E aí que a gente entende o que é o maior e o menor no céu. Esse relacionamento que existe entre mim e Cristo, ele vai se planificar no céu. Só que agora em abundância de frutos. Se eu prestei a obediência a Cristo da forma como Ele quis, eu vou para o céu. Só que o que Ele quer de mim, às vezes pode ser maior ou menor do que Ele quer dos outros. E é esse o maior no céu. Aquele que, assumindo a sua vocação, fez coisas extraordinárias. Porque Deus quis que ele tivesse essa vida. Então você vai ver os místicos, você vai ver os grandes santos ascetas, você vai ver os mártires, homens que realmente se envolveram com Cristo de uma forma extraordinária. Agora, Cristo também vai desenvolver um relacionamento com as pessoas no âmbito do ordinário. E aí entra Santa Teresinha do Menino Jesus, que nunca teve rompantes místicos. A Santa Teresinha falava até que ela não era uma dessas santas tão forte na ascética, nos exercícios espirituais, porque ela era muito frágil. E na época tinha se inventado o elevador, né? E aí ela fala, isso, ó, Deus quer isso de mim. Ele sabe que pela minha fraqueza eu não conseguiria subir os grandes degraus, os grandes desafios que Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, vivenciou. Deus a quis pequena, Deus a quis frágil. Então ela fala que Deus é o elevador dela, que facilita a vida dela para subir aos céus, porque Ele a quis pequena. Então a gente percebe que dentro da vocação que Deus nos dá, uns Ele quer como expoente, outros Ele quer como expoente também, mas de uma forma mais simples, de uma forma mais humana. Então esses serão os menores do céu. Esses que vão para o céu de maneira ordinária e uns que vão para o céu de maneira extraordinária. E é Deus que define isso. Então não adianta você querer ser extraordinário se Deus te colocou no caminho de ordinariedade. E não adianta você querer ter o caminho de ordinariedade se Deus sempre vai te despontar. Deus sempre vai te destacar frente a situações, frente a pessoas. E você não viver segundo isso é viver de forma medíocre, o que para alguns seria uma vida normal. No céu, isso acontece também. Lá, os grandes, os menores, eles vão se relacionar. E não tem ciumeira. Ah, eu queria ter sido um grande. O importante é estar no céu, meu caro. Você é menor ou é maior, você chegou lá, tá bem, tá tudo tranquilo com você aí. Mas por que existe esse maior e esse menor no céu? Porque lá, o critério de igualdade se dá pela fraternidade. O maior vai continuar sendo aquele que vai doar a sua vida para o menor que lá está, para que este menor tenha o mesmo relacionamento que ele tem com Deus. O meu relacionamento com Deus vai depender ainda do meu irmão lá no céu. Vai depender desse que é o maior, desse que sofreu tamanhas agruras. Não é fácil ser maior, viu? Não é fácil ser um homem que está destacado no mundo, que tem um cargo expoente. Quando a gente tem cargos aqui na Terra, a gente sabe as dificuldades que esse cargo nos traz. Então, antes de você querer ser um fortão, vai conversar com alguém que está cheio de responsabilidades. Vai conversar como é que é a vida dessas pessoas. Quantos problemas eles têm no âmbito de relacionamentos, muitas vezes. Porque ele, por ser o referencial, vai ter que tomar uma postura coerente. E nem sempre é fácil ser líder. Alguém aqui deve ser líder, deve saber o que eu estou falando. Você vai ser o chato, você vai ser o picante, você vai ser o grande responsável por todas as coisas. Não importa se é o terceiro que errou, você é o responsável, você que vai dar conta. Então, lá no céu, o maior, ele ajuda o menor a se aproximar mais de Deus,
ainda que ele já esteja próximo de Deus, mas de uma maneira menor. Mas o importante está em Deus. Só que o menor ajuda o maior também, só o fato dele existir. O maior, lá no céu, ele tem essa ânsia de querer servir ainda a Deus. E só o fato de ter um menor, isso já o ajuda a viver a sua vocação, de sempre se doar no céu. Portanto, é pela fraternidade que se chega à igualdade, que é estar com Deus plenamente. Deus não nos dispensa em servir o outro, nem mesmo no céu, porque lá é a plenitude do serviço. Deus é o grande servo de todos. Se no céu é assim, aqui nesta terra também será. A nossa fraternidade é baseada na fraternidade que existe no céu. Você tem grandes talentos, você tem grandes poderes, você tem grandes responsabilidades. Só o tio do Homem-Aranha fala isso, né? Grandes poderes traz grandes responsabilidades. Então, isso não foi feito para você se vangloriar. Isso foi feito para você fazer com que os outros que não têm isso atinjam objetivos que são para eles atingirem, que sozinhos eles não conseguirão. E ainda bem que você é um menor. Não fique invejando o maior. Ele passa por coisas que talvez você não seja capaz de passar. Se Deus ainda não te destacou, se Deus ainda te deixou numa certa massa, né? numa certa situação de não destaque, é porque Ele está cuidando de você. Não é fácil ser líder. Não é fácil assumir responsabilidades extraordinárias. E talvez Deus, nesse primeiro momento, Ele está te preservando de coisas, de agruras que os maiores passam. Então se deixe servir. Às vezes é muito mais difícil se deixar servir do que a gente imagina. Ainda mais no mundo competitivo que a gente está, né? Que parece se deixar servir quer dizer incompetência. E não é. Às vezes é um grande gesto de humildade. Às vezes é um grande gesto de simplicidade. E muito do nosso mercado profissional hoje estão esperando profissionais assim. Pessoas que sejam simples, pessoas que sejam humildes, pessoas que saibam lidar com os outros a partir da humildade. Portanto, você que é o grande, maioral, cuidado para não cair na vaidade. E você que é o menor, cuidado para não cair na vaidade. A vaidade é que acirra os relacionamentos entre maiores e menores. E o amor, a humildade é o que apazigua. Esta é a grande lei do Senhor. A partir do momento que nós sabemos lidar com o menor e com o maior, nós vamos fazer os nossos relacionamentos serem semelhantes aos relacionamentos que estão no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus.